Se você está assistindo a este vídeo agora, pode ser que ninguém ao seu redor saiba o quanto o seu coração está pesado. Pode ser uma angústia que você não sabe nem nomear, um cansaço que não passa com sono, uma dor que você carrega sozinho há semanas, meses ou talvez há anos. Pode ser o medo do que vai acontecer amanhã, a dúvida de se Deus ainda está ouvindo, a sensação de que você rezou, você clamou, você esperou e nada mudou. Eu entendo, e mais do que eu, Deus entende. Você não chegou até aqui por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Algo dentro de você buscou isso, e o Espírito Santo guia quem busca. Então, antes de qualquer coisa, respira fundo, coloca a mão no peito e deixa o Pai falar com você hoje. Se você puder, encontre um lugar tranquilo agora. Sente-se confortável. Se quiser, feche os olhos por um momento. Este vídeo não é para você assistir como espectador. É para você viver como participante. Cada oração que eu fizer, você vai fazer junto comigo. Cada palavra que eu declarar, você vai declarar também. Deus está aqui. Ele não precisa que você esteja com tudo resolvido para aparecer. Ele aparece no meio da bagunça, no meio da dor, no meio da dúvida. E hoje, Ele veio por você. Eu quero te levar a uma cena. Fecha os olhos por um instante e imagina. É noite. O mar da Galileia está agitado. Um grupo de homens está num barco de madeira, remando com toda a força que tem. O vento bate forte. As ondas sobem e batem no casco. A água começa a entrar. Esses homens não são fracos. Alguns deles são pescadores de profissão, passaram a vida no mar. Eles conhecem tempestades. Mas essa está diferente. Essa parece demais. E no fundo do barco, enrolado num cobertor, dormindo profundamente, está Jesus. Como é possível? Como alguém dorme assim, no meio de uma tempestade que ameaça matar todos a bordo? Porque só dorme assim quem sabe que o mar obedece ao seu Criador. Os discípulos vão até ele e fazem uma pergunta que muita gente que está assistindo a este vídeo hoje também faz. Mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não se importa? E Jesus se levanta com calma, sem pressa, sem desespero, olha para o vento, olha para o mar e fala só uma coisa: cala-te, aquieta-te. E fez-se grande bonança. Então, acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande bonança. Marcos 4:39. A sua tempestade tem nome. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Pode ser uma dívida que virou uma montanha. Pode ser um laudo médico que chegou sem aviso. Pode ser uma relação que quebrou e você ainda não sabe como colar. Pode ser um filho que se perdeu no caminho. Pode ser um emprego que não vem. Pode ser uma solidão que dói mais do que qualquer coisa. E talvez você tenha feito exatamente o que os discípulos fizeram. Você foi até Deus desesperado e perguntou: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? E a resposta de Deus hoje é a mesma de 2000 anos atrás. Ele se levanta, ele fala, e o que ele falar, obedece. O vento que te assusta, obedece a ele. A doença que te aterroriza, obedece a ele. A situação que parece sem saída, obedece a ele. E hoje, nessa oração, você vai ouvir a voz dele falar para a sua tempestade: cala-te, aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46:10. Aquietar-se não é fraqueza, não é resignação, não é fingir que tudo está bem. Aquietar-se é confiar, é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É parar de resolver com as próprias mãos o que só Deus pode resolver. E é exatamente isso que vamos fazer agora: orar. Agora, eu quero que você faça uma coisa antes de começarmos a orar. Ponha as mãos abertas sobre os joelhos, palmas para cima. Esse é o gesto de quem está soltando e também de quem está recebendo. Se você estiver em um lugar onde não pode fechar os olhos,
tudo bem. Mas se puder, feche, e se o coração estiver pesado demais, a ponto de chorar, chora. Não segura. As lágrimas são uma forma de oração. Deus as conta, Deus as guarda. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora. Não com palavras bonitas, não com uma fé perfeita, não com um coração organizado. Eu venho do jeito que estou, cansado, confuso, com perguntas que ainda não têm resposta. Mas eu venho, e a Tua palavra diz que quem vem a Ti, Tu não lançarás fora. Então eu confio nessa promessa agora. Senhor, eu confesso que eu tentei carregar coisas que não eram meu peso para carregar. Eu tentei resolver o que só Deus pode resolver. Eu fiquei acordado de madrugada tentando achar saída para o que não tem saída humana. E eu estou cansado, Pai. Eu estou exausto. Então hoje eu entrego. Eu entrego o medo do amanhã. Eu solto esse medo agora. Deixo cair das minhas mãos e coloco nas Tuas. Eu entrego a dor do passado, tudo que ainda dói, tudo que não cicatrizou, tudo que eu guardo e não falo com ninguém. Eu Te entrego agora. Eu entrego as situações que estão fora do meu controle, a saúde que me preocupa, as finanças que me assustam, o relacionamento que está abalado, o futuro que parece nebuloso. Eu coloco tudo isso diante de Ti. Tu disseste: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço, Senhor, eu lanço agora, com fé. Mesmo que minha fé seja pequena, eu lanço. Tu disseste que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Então, me ensina a trocar, Senhor. Tira de mim esse peso que não é meu e me dá o Teu. Me ensina a confiar quando não entendo. Me ensina a adorar quando estou com medo. Me ensina a crer quando não vejo. Eu não sei como tudo vai se resolver, mas eu sei que Tu sabes. E eu escolho acreditar que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não consigo ver. Obrigado por me ouvir. Obrigado por estar aqui. Obrigado por nunca ter me abandonado, mesmo nas vezes que eu achei que Tu me abandonastes. Em nome de Jesus, amém. Respira. Se você chorou agora, está tudo certo. Isso que você está sentindo é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Não interrompe, deixa fluir. O Deus que criou o universo acabou de te ouvir, e Ele cuida do que foi colocado nas mãos dele. Agora, eu vou pedir algo que pode parecer simples, mas que é profundamente poderoso. Por um minuto, só um minuto, eu quero que você fique em silêncio. Sem celular, sem distração, apenas você e o Pai. Não precisa falar nada, não precisa pensar em nada. Só fica quieto e deixa Deus falar. Começa agora. Às vezes, Deus fala no silêncio. Às vezes, Ele fala através de uma paz que vem sem explicação. Às vezes, Ele fala através de uma lembrança, de uma imagem, de um versículo que surge na mente. E às vezes, Ele simplesmente fica quieto e a sua presença já é suficiente. Deixa eu te contar uma história. Há alguns anos, uma mulher, vou chamar ela de Ana, chegou num ponto da vida que ela mesma descreveu como o fundo do poço. Em 6 meses, ela tinha perdido o emprego. O marido havia pedido separação e o médico tinha dado um diagnóstico que ela ainda mal conseguia pronunciar. Numa noite de terça-feira, às 2 da manhã, ela estava sentada no chão do banheiro, chorando sem conseguir parar. E ela disse, palavras dela: eu não tinha mais lágrimas, mas também não tinha mais palavras para Deus. Eu só ficava olhando para o teto. E então, ela pegou o celular, sem saber o que procurava, e digitou uma palavra no YouTube: oração. Ela ouviu um vídeo inteiro e, no final, fez uma oração que ela disse ter sido a mais honesta da sua vida. Deus, se o Senhor existe de verdade, eu preciso que o Senhor apareça, porque eu não tenho mais força. Nos 3 dias seguintes, nada mudou. As contas continuavam. O marido não voltou. O diagnóstico era o mesmo, mas ela disse que algo tinha mudado dentro dela. Uma paz,
uma quietude estranha, como se alguém tivesse sentado do lado dela no escuro e ficado junto sem falar nada. Na semana seguinte, ela recebeu uma ligação de uma empresa onde havia deixado o currículo 8 meses antes e que ela já tinha completamente esquecido. Era uma vaga nova. Ela foi contratada. 2 meses depois, durante um exame de rotina, o médico olhou para ela com uma expressão de surpresa e disse: "Os números mudaram. Precisamos fazer novos exames para confirmar, mas isso aqui não era para estar assim." Ela conta essa história até hoje e diz sempre a mesma coisa: Deus não me tirou do problema imediatamente, mas Ele entrou no problema comigo, e isso mudou tudo. Eu não sei em que nível de profundidade você está agora, se é uma fase difícil ou se é a fase mais difícil da sua vida. Mas eu sei que o Deus de Ana é o mesmo Deus que está aqui agora com você, o mesmo Deus que ouve às 2 da manhã, o mesmo Deus que age no tempo dele, que nem sempre é o nosso tempo, mas que sempre é o tempo certo. E a mesma oração honesta que ela fez, você pode fazer agora. Não precisa ser elaborada, não precisa ser bonita, só precisa ser verdadeira. Agora eu quero orar de um jeito diferente. A primeira oração foi de entrega. Você soltou o que estava carregando. Essa segunda oração é de recebimento. Você vai receber o que Deus quer te dar. E o que Ele quer te dar hoje é renovação. Renovação da fé, renovação da esperança, renovação das forças. A Bíblia diz em Isaías 40 que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Não é talvez, não é às vezes. Renova, sempre, para quem espera. E esperar em Deus não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. Esperar em Deus é confiar ativamente, é continuar orando, é continuar acreditando, é continuar de pé, mesmo sem ver ainda. Ele dá força ao cansado e poder ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29, 31. Senhor, eu reconheço que há momentos em que a minha fé ficou pequena, que as circunstâncias falaram mais alto do que a tua palavra, que eu olhei mais para o problema do que para ti. Eu reconheço que houve momentos em que eu duvidei, momentos em que eu me perguntei se o Senhor estava ouvindo, momentos em que a distância parecia maior do que a fé. E eu peço perdão por isso, Pai, não por fraqueza, porque fraqueza não é pecado, mas por ter me afastado quando deveria ter me aproximado. Hoje eu volto. Como o filho pródigo que levantou-se e foi para o Pai, eu me levanto e eu vou até ti. Senhor, aviva em mim o que apagou. Reaviva a chama que ficou fraca. Reaviva o desejo de orar, de buscar, de adorar. Reaviva em mim a certeza de que tu és fiel, ontem, hoje e para sempre. Renova a minha fé, Pai, não uma fé baseada em circunstâncias, porque circunstâncias mudam, mas uma fé baseada em quem tu és, e tu não mudas. Me dá olhos espirituais para enxergar o que a tua mão está fazendo agora, mesmo que eu não consiga ver ainda com os olhos físicos. Me dá ouvidos para ouvir a tua voz no meio do barulho da vida. Me dá um coração que crê mesmo quando não vê, que confia mesmo quando não entende, que adora mesmo quando está com dor. Senhor, eu sei que o Senhor nunca me abandonou, nem nos momentos em que eu achei que estava sozinho, nem nas noites em que o silêncio parecia ser a única resposta. Tu estavas lá, tu sempre estiveste, e eu declaro agora, com a voz da fé, tu és fiel, Senhor. Tua fidelidade não depende da minha performance. Tua graça não é baseada no meu merecimento. Tu ages porque és bom, não porque eu sou perfeito. E eu creio que a minha história não termina aqui. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor da minha vida ainda não disse amém. Em nome de Jesus, amém. Não te recordes das coisas passadas, nem consideres as antigas. Eis que faço uma coisa nova que já está brotando. Porventura não a percebeis?
Isaías 43, 18, 19. Agora eu vou interceder por você. Eu não sei o seu nome, eu não sei a sua situação específica, mas Deus sabe. E Deus me deu palavras para você hoje. Cada área que eu mencionar, se for a sua, coloca a mão no coração. Porque eu estou orando especificamente por você naquele ponto. Vamos ao trono juntos. Pai, eu venho ao teu trono com ousadia, não pela minha justiça, mas pelo sangue de Jesus. Intercedo agora por aquele que está assistindo com o coração partido, por aquele que perdeu alguém que amava e ainda está aprendendo a respirar com essa dor, que acordou hoje e teve que lembrar de novo, dolorosamente, que a pessoa não está mais aqui. Pai, tu és o Deus de toda consolação. Consola esse coração agora. Envolve essa pessoa com tua presença. Não tira a dor de uma vez, porque às vezes a dor é parte do luto, mas fica junto nela. Que ela não precise carregar o luto sozinha. Intercedo por aquele que está no limite financeiro, que está com o nome sujo, que está com dívidas que não sabe como pagar, que olha para as contas e não vê saída, que tem vergonha de pedir ajuda, que acorda pensando nisso e dorme, quando dorme, com esse peso. Senhor Deus, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és o Deus que multiplicou os pães. Tu és o Deus que fez o azeite da viúva não acabar. Tu és o Deus que abre janelas no céu que o homem não consegue abrir. Age agora, de maneiras que só Deus pode agir. Abre portas que estão fechadas. Cria oportunidades que não existiam. Conecta pessoas. Abençoa o trabalho das mãos. Multiplica o pouco que há. Intercedo pelo casamento que está em crise, pelo casal que está se afastando, que quase não se fala mais, que esqueceu porque começou, que está pensando em desistir. Senhor, tu criaste o casamento, tu foste o primeiro a comparecer num matrimônio em Caná, e onde tu apareces, a água vira vinho. Restaura esse casamento, não porque é fácil, mas porque tu és o Deus da restauração. Traz cura para as palavras que magoaram, traz perdão onde houve traição, traz reconexão onde houve distância. E se o amor ficou fraco, reaviva o amor. Intercedo pelos filhos que se afastaram, pelo pai, pela mãe que perdeu o contato com o filho, que reza todo dia pelo filho e não sabe onde ele está, como ele está, se está bem, que sente no peito uma dor que não tem nome. Senhor, tu és o pai do filho pródigo. Tu viste o filho ainda de longe e correu ao seu encontro. Vai ao encontro dos filhos que estão longe agora. Traz de volta quem está perdido. Restaura laços que parecem rompidos para sempre. Intercedo pela saúde, pelo diagnóstico que chegou sem aviso e que mudou tudo, pela doença que persiste, pela dor que não passa, pelo tratamento que cansa, pela incerteza que apavora. Senhor, tu és o médico dos médicos. A tua mão toca onde o bisturi não chega. Tua palavra cura onde a medicina não tem resposta. Eu não digo isso para diminuir a medicina. A medicina é um dom de Deus, mas há o que só Deus faz. Cura, Senhor, corpo, alma e espírito. Cura a doença e cura o medo da doença. Cura o paciente e cura a família que cuida do paciente. Intercedo pela mente que não descansa, pela ansiedade que oprime, pelo pensamento que vai e volta, pelo pânico que aparece sem avisar, pela depressão que apaga as cores da vida, pelo transtorno que ninguém vê, mas que é tão real quanto qualquer dor física. Senhor, tu disseste que nos darias uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende de circunstância, uma paz sobrenatural. Derrama essa paz agora sobre a mente de quem está ouvindo. Guarda mente e coração. Cada pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, derruba. Cada mentira que o inimigo planta, expõe. E que a verdade de Deus seja mais real do que o medo. Agora eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de desânimo, de derrota, de desesperança, todo pensamento de que não adianta mais. Repreendo em nome de Jesus.
Todo espírito de opressão, de angústia, de morte, não tens lugar aqui. Saí em nome de Jesus. E declaro sobre a vida de quem está assistindo: o que estava morto vai reviver. O que estava perdido vai ser encontrado. O que estava fechado vai abrir. O que estava impossível vai se tornar possível. Porque com Deus nenhuma palavra será impossível. Deus ainda age, Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda restaura. E Ele está agindo agora por você. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, eu quero que você faça algo comigo. Vou fazer algumas declarações de fé. E eu preciso que você repita em voz alta. Não fica quieto. Não só pensa. Fala. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A boca tem poder. O que você declara, você começa a crer. O que você crê, você começa a viver. Então fala comigo, em voz alta, com convicção, mesmo que a convicção venha depois de você falar. Eu sou amado por Deus com um amor que não tem condições e não tem fim. Eu não estou sozinho. O Pai está comigo, o Filho está comigo, o Espírito Santo está comigo. Meu coração está sendo curado. A paz de Deus guarda minha mente agora. Minha fé está sendo renovada. Eu creio no Deus que faz o impossível. Eu entrego o que não posso controlar nas mãos de Deus e deixo ali. O medo não tem lugar em mim, porque Deus não me deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não vou desistir. O melhor ainda está por vir. Deus está trabalhando a meu favor, mesmo agora, mesmo quando não vejo. Sou filho do Rei, e meu Pai cuida dos seus filhos. Hoje é um novo começo. A palavra de Deus diz que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você chegou até o fim. Você ficou aqui por mais de 1 hora buscando a Deus. Isso tem valor. Isso tem peso no espiritual. Eu não sei o que vai mudar na sua vida depois de hoje, mas eu sei que algo mudou em você. A semente foi plantada. E o que Deus planta, cresce. Não abandona essa semente. Rega com a palavra, rega com adoração, rega com oração. Mesmo as orações pequenas do tipo: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas confio em Ti. E nas próximas horas, nas próximas semanas, fique atento. Deus responde, às vezes de formas que a gente não estava esperando. Às vezes de formas tão simples que a gente quase passa por cima. Mas Ele responde. Vai com Deus, Ele vai com você, com amor.